Oi, gente, então vamos lá, aqui é a professora Paula, vamos trabalhar então, dar continuidade à nossa disciplina de biologia e agora então com essas aulas online, tá? Nosso tema da aula então vai ser bioquímica. Bioquímica vai ser os módulos que seguem então. Bioquímica trata dos processos químicos de substâncias orgânicas e inorgânicas. Substâncias inorgânicas nós já estudamos. Agora vamos ver substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Então vamos estudar agora bioquímica e o funcionamento dessas moléculas, função, estruturas, fontes alimentares e tudo mais, tá? Vamos começar a aula de hoje com carboidratos. Bom, esses carboidratos, eles podem ser chamados hidratos de carbono. Então, a palavra carboidratos, hidrato, vem da molécula água. E carbo vem de carbono. Então, hidratos de carbono são moléculas compostas por carbono e água. São também conhecidos como glicídio, sacarídeos ou açúcares. Então, quando às vezes no enunciado ou nos conteúdos vem a palavra açúcar, não quer dizer só aquele açúcar que a gente adoça o cafezinho. São esses açúcares que são considerados, então, os carboidratos, tá? Funções: energética. Então, a menor unidade dos carboidratos, por exemplo, é a glicose, e é a molécula que o nosso corpo prioriza para nos fornecer energia. Então, por isso, essa função energética. Função estrutural também, porque nós vamos ver que os carboidratos compõem muitas moléculas e estruturas do nosso corpo, não só do nosso corpo, mas de outros animais e plantas. E também pode ser uma reserva energética. O meu corpo pode armazenar, não só o meu corpo, mas como de outros organismos e micro-organismos, pode guardar esse carboidrato para quando houver necessidade de usar, tá? Bom, esses carboidratos são divididos em 3 grupos, sempre do menor para o maior. Sabe como que a gente vai entender? Como que a professora relaciona? Que nem um colar de pérola. Uma pérola é a menor unidade, se chama monossacarídeo. Mono, 1. Disacarídeo são 2 monossacarídeos juntos, 2 pérolas juntas, por exemplo, 2. E polissacarídeo, muitos monossacarídeos unidos. Então, neste grupo dos carboidratos, é sempre do menor para o maior. Nós chamamos de monômeros, que formam polímeros, tá? Alguns dizeres. Então, vamos lá, vamos estudar cada grupo, então. A começar, gente, pelos monossacarídeos. Bom, monossacarídeos, uma molécula então de carboidrato, fórmula como a prof tinha falado, carbono e água, tá? Não precisa decorar essa fórmula aqui, é só para nós entendermos, na qual esse N varia de 3 a 7 átomos de carbono, tá? Então, gente, nós vamos ter tetroses, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e assim por diante. E nós vamos estudar essas duas aqui mais comuns, que são as pentoses e as hexoses. Olha só que interessante. Vocês sabiam que na nossa molécula do DNA, lembram? A nossa molécula do DNA, ó, nós temos moléculas de carboidrato. Se eu pegar um pedacinho dessa molécula, eu vou ver que ela é composta por um nucleotídeo. Nós vamos estudar isso mais adiante. E essa molécula aqui é uma pentose. É uma pentose. Tá aqui, que no RNA é a ribose. Ó, tá aqui do ladinho, ó, que no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose. Então, é um monossacarídeos de 5 carbonos. Então, há sim monossacarídeos compondo as nossas moléculas de DNA. Deixa eu botar aqui para vocês lembrarem.
tá? Bom, e nós temos as hexoses também, que são glicose, frutose e galactose. Gente, vocês sabem por que então que a nossa digestão é como é? Por que eu preciso mastigar? Por que eu tenho todas as enzimas no meu corpo? Porque toda a minha alimentação vai ser quebrada nas menores unidades, até chegar aqui, ó, nessas menores unidades, no caso dos carboidratos, tá? Para daí sim as minhas células intestinais conseguirem absorver, certo? Então, o que eu preciso que vocês lembrem? Esses nomes aqui, que são os exemplos, então, de monossacarídeos: glicose, galactose, frutose, glicose, e as pentoses que compõem DNA e RNA, ribose e desoxirribose. Bom, seguindo, nós temos agora os disacarídeos. Outros livros falam também de oligosacarídeos. Oligo é pouco. Quer dizer que é a união de 2 a 10 monossacarídeos. Mas nós vamos estudar exemplos de disacarídeo, de 2, ou seja, a união de 2 monossacarídeos. Então, se eu pegar glicose mais frutose, eu tenho disacarídeo chamado sacarose. Essa sacarose é o exemplo, então, de disacarídeos encontrados em cana-de-açúcar, beterraba e outras plantas e outros vegetais, tá? Se eu juntar glicose e galactose, eu tenho disacarídeo chamado lactose. Por exemplo, é o carboidrato do leite. Aqui, gente, nós temos um parênteses. Então, o que seriam as pessoas intolerantes à lactose? As pessoas intolerantes à lactose não têm uma enzima que se chama lactase. Se ela não tem a lactase, ela não quebra a lactose nessas duas moléculas de monossacarídeos e daí o intestino não vai absorver. Por isso que a pessoa tem cólicas, dores intestinais, diarreia e por aí vai, tá? Bom, e o outro exemplo é a união de duas glicoses, que vai formar o disacarídeo chamado maltose. Essa maltose, gente, então, ela, por exemplo, compõe aquelas fontes alimentares que a gente conhece, pão, bolo e tudo mais, tá? Estes são os exemplos de disacarídeos. Seguindo, polissacarídeo, a união de muitos monossacarídeos, tá? Aqui nós temos duas funções importantes, função energética e função estrutural. Função energética, gente, nós vamos ter em nós, em animais e em plantas. Então, em nós, se eu não utilizo toda a glicose da minha alimentação, meu corpo pode guardar. Guarda na forma de glicogênio. Esse glicogênio, ó, ele pode ser armazenado no fígado ou nas células musculares. E quando acontece alguma coisa, se eu estou sem comer, alguma coisa assim, o meu corpo pode ir lá no fígado e nos músculos buscar esse glicogênio, reverter em glicose e usar para formar energia para o meu corpo, tá? Já nas plantas, gente, através da fotossíntese, todo o composto orgânico vai ser armazenado, então, na forma de amido, reserva energética, então, dos vegetais, tá? E esse amido, gente, eu vou poder me alimentar. Então, por exemplo, em caules, batata, em raízes, a mandioca, em sementes, o milho, tá? Então, a planta armazena no seu organismo na forma de amido. E com função estrutural, nós temos a celulose. Celulose, gente, aqui, ó, compõe a parede celular, ó, compõe a parede celular dos vegetais, tá? Nós já aprendemos isso. E tem um outro tipo também, não sei se vocês já ouviram, se chama quitina. Quitina compõe o exoesqueleto. Exo é fora, é o esqueleto fora. Sabe o camarão? Quando a gente tira a casquinha do camarão para comer? Então, nós estamos tirando o exoesqueleto. Essa casquinha
do camarão é feito de quitina. Outro exemplo, gente, é a barata. Quando a gente mata a barata que faz aquele crack, nós estamos quebrando também o exoesqueleto de quitina, tá? Então, gente, esse é o conteúdo de carboidratos, tá? Que nós vimos, então, esses 3 grupos, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, certo? Beijinho, tchau, tchau!